Olá, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre um dos ensinamentos mais importantes da ciência de ficar rico, que é o sentimento que você deve despertar e você deve alimentar e você deve manter dentro de você para você se relacionar com a fonte infinita de abundância, com a fonte infinita de riquezas do universo ou com a substância original da qual todas as coisas são feitas. Então, primeiramente, eu vou ler aqui para você o que o autor Wallace de Walters, autor da Ciência de Ficar Rico, nos diz sobre esse ensinamento tão importante para a sua vida. Todo o processo de ajustamento mental e de reparação pode ser resumido numa única palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem. Em seguida, entende que essa substância lhe dá tudo o que você deseja e finalmente se relaciona com ela por meio de um sentimento de profunda e verdadeira gratidão. Então aqui o autor, realmente ele está nos dando essa informação tão preciosa a respeito do sentimento que você deve despertar dentro de você para você poder se relacionar com a substância inteligente do universo, com a matriz divina. Então, primeiro você precisa entender, você precisa acreditar de que existe essa matriz divina. Segundo, você precisa entender que ela pode te dar todas as coisas que você deseja, que você precisa, que você almeja para a sua vida. E terceiro, você precisa se relacionar com ela por meio de um sentimento profundo e verdadeiro de gratidão. Muitas pessoas que conduzem suas vidas corretamente em todos os outros aspectos continuam pobres por falta de gratidão. Tendo recebido uma dádiva de Deus, cortam os fios que as prendem a Ele quando deixam de agradecer e reconhecer a graça recebida. Então isso é uma coisa muito comum de acontecer. As pessoas não têm o hábito da gratidão. Muitas coisas boas, muitas conquistas acontecem na vida das pessoas quase que diariamente. Então, se você parar e prestar atenção, você poderá ver que acontecem muitas coisas boas no seu dia a dia e normalmente você esquece de agradecer. Então aí que está, aí é onde começa a falta de um relacionamento seu com a grande fonte de abundância do universo. Você deixa de agradecer, você esquece de agradecer e com isso você vai se tornando uma pessoa insatisfeita, você vai se tornando uma pessoa amarga, porque nada te satisfaz, nada supre a sua necessidade ou a sua vontade. Então, você precisa realmente ter ambição, mas precisa agradecer pelas pequenas coisas que acontecem, que você conquista no seu dia a dia. É fácil compreender que quanto mais perto você estiver da fonte de riqueza, mais riqueza você poderá receber. E é fácil compreender também que a alma eternamente grata vive mais perto de Deus do que aquela que jamais se volta a Ele, para agradecer e reconhecer os benefícios recebidos. Quanto maior a gratidão com que fixamos nossa mente no Supremo, sempre que algo de bom nos acontece, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas chegarão até a nós. Isso acontece simplesmente porque a atitude mental de gratidão aproxima a mente da fonte das dádivas. Então aí está realmente um ensinamento muito importante, que a gratidão realmente ela é o grande segredo para você estar próximo das dádivas, próximo das coisas boas da vida. Então, você precisa da gratidão para você estar próximo, para você estar conectado com essas dádivas, com essas bênçãos, com essas recompensas, com esses resultados que você deseja e que você busca para a sua vida. Se a ideia da gratidão faz com que a mente se aproxime mais, com mais harmonia das energias criativas do universo, é nova para você, pense nela e verá que é verdadeira. As boas coisas que possui chegarão até você seguindo a linha de obediência a certas leis. A gratidão levará sua mente aos caminhos percorridos por essas dádivas,
aproximando harmoniosamente do pensamento criativo e evitando que se desvie para o pensamento competitivo. Então, aqui está um detalhe, um ensinamento muito importante, é onde muita gente tropeça, porque a maioria das pessoas, quando ela procura desenvolver algum projeto para a sua vida, ela leva em conta a competição. Ela começa a competir com as outras pessoas, porque ela imagina de que os recursos são limitados, ela imagina de que se ela que para ela ganhar, o outro precisa perder, ou que se ela perder, o outro vai ganhar. Então entenda que não é dessa maneira. Por isso que você precisa, como o autor aqui nos ensina nesse primeiro parágrafo que eu li para você, primeiro você precisa acreditar de que existe essa substância inteligente, essa fonte de abundância. Então, se você acreditar que existe essa fonte de abundância, você não precisa competir com as outras pessoas, porque existem infinitas possibilidades. Você tem, ao seu dispor, a todo momento, você tem infinitas possibilidades. Mas o que acontece é que a grande maioria das pessoas não consegue perceber essas oportunidades porque elas estão com um nível de consciência muito baixo. Elas estão num nível de pensamento muito baixo, aonde as oportunidades não aparecem para ela. Então, para você perceber as melhores oportunidades, você precisa elevar o seu nível de consciência, elevar o seu nível de pensamento, que é ali onde estão as maiores oportunidades, ali onde elas estão disponíveis a você, e você só vai enxergá-las a partir do momento que você aumentar o seu entendimento, aumentar o seu nível de consciência, aumentar o seu nível de pensamento, porque ali você vai captar essas ideias, essas melhores ideias, que poderão te levar a melhores resultados para a sua vida. Só a gratidão pode manter seus olhos na direção do todo, evitando que caia no erro de pensar que o suprimento é limitado, pois fazer isso seria fatal para suas esperanças. Então, aquilo que eu acabei de falar para você, quando você imagina que os recursos são limitados, por exemplo, quando você está buscando por uma vaga e outra pessoa chega primeiro naquela vaga, e aí você fica desesperado, achando que não terão mais vagas, então você está errado, porque entenda de que existem infinitas possibilidades. Então, se você perder uma oportunidade, entenda de que haverão milhares e milhares de outras oportunidades ao seu dispor, e para você perceber essas oportunidades, você só precisa aumentar o seu entendimento, aumentar o seu nível de consciência, porque ali existem milhões e milhões de oportunidades. Inclusive, quando eu ensino sobre os 7 níveis de consciência, o 7º nível de consciência, que é o mais alto nível de consciência que nós temos conhecimento no planeta Terra, é o nível da maestria. Então, quando você chega no nível de maestria, ali você recebe diariamente, de forma automática, 70 mil pensamentos construtivos, 70 mil pensamentos de oportunidades. Você percebe 70 mil oportunidades por dia quando você leva o seu nível de consciência ao mais alto nível, que é o nível da maestria. Então, esse é o segredo. Mas quando você está lá no nível de pensamento animalesco ou no nível de pensamento de massa, você não vai perceber essas oportunidades. Por isso que você vai dizer de que os recursos são escassos, de que os recursos são limitados, e você vai ficar com inveja das pessoas que conseguem alguma coisa, porque você acha que elas estão roubando a sua oportunidade. O alcance de sua mente em louvor agradecido ao Supremo é a libertação ou uso da força criadora. Não pode deixar de alcançar aquele ao qual é endereçado, e a reação é um movimento instantâneo em sua direção. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Essa é uma afirmação psicologicamente verdadeira. Então, é muito importante você entender o seguinte: o que quer dizer essa frase aqui? Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Significa que você precisa dar o primeiro passo. Porque Deus te criou, mas ele te deu toda a liberdade do mundo. Ele te deu o livre-arbítrio. Então, ele te deu a liberdade até de você não querer se aproximar dele, do grande poder do universo. Então, você tem esse poder de escolha. Por isso que você precisa primeiro dar o primeiro passo, porque se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar esse primeiro passo por você. E quando você dá esse primeiro passo, Deus se aproxima de você. Deus também dá um passo em direção a você. Então, venha ao seu encontro. Então, é isso que acontece. Se a sua gratidão for forte ou constante, a reação à substância sem forma será forte e contínua. As coisas que você deseja estarão sempre se movimentando em sua direção. Observe a atitude agradecida de Jesus, como ele sempre dizia: eu te agradeço, Pai, por teres me ouvido.
Não se pode exercer muito poder sem gratidão, pois é ela que nos mantém ligados ao poder. Então é a gratidão que pode te manter ligado ao poder. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para você é que ontem eu estava ouvindo o rádio e eu soube uma notícia, eu estava ouvindo música, eu soube uma notícia que uma cantora muito famosa, de que ela não está conseguindo mais fazer os seus shows porque ela está doente. Ela está muito doente. Aí eu parei, é uma cantora conhecida mundialmente e tem uma voz muito linda. E aí em seguida tocou a música dela no rádio e eu fiquei imaginando o seguinte, como que pode uma pessoa com tanto talento ter problemas em algum campo de atividade da sua vida. Então, aí me veio o insight de que o que faltou para ela talvez foi a gratidão. Então, quando ela parou de ser grata, então ela se afastou da fonte de poder do universo, da fonte de abundância, e por isso que ela teve problemas de saúde. Porque ela alcançou um extraordinário sucesso em sua vida, porque ela certamente ela se relacionou, se conectou com a fonte de abundância do universo, mas por não manter a gratidão, porque ela não cultivou a gratidão, certamente por isso ela caiu em um problema de saúde. Então isso é muito comum de acontecer, principalmente com pessoas famosas que alcançam o sucesso porque elas se aproximaram, porque elas obedeceram às leis do universo no primeiro momento, mas elas não mantiveram isso, elas deixaram de ser gratas, elas esqueceram de agradecer e com isso elas cortam os fios que as mantinham conectado com a fonte de abundância do universo, com a fonte de poder, e elas começam a perder poder. Então, muitas pessoas têm muito dinheiro, mas elas têm problemas em outros campos de atividade de sua vida, porque elas realmente não cultivam, principalmente a gratidão. Elas não se mantêm sendo pessoas gratas. O valor da gratidão não se limita a nos trazer mais dádivas no futuro. Sem gratidão, não podemos evitar por muito tempo o descontentamento de ver as coisas como elas são. Aqui é um detalhe muito importante. Então, quando você para de agradecer, quando você para de cultivar a gratidão, você começa a perceber as circunstâncias, você começa a perceber as coisas ao seu redor do jeito que elas são. E geralmente as coisas ao seu redor, elas não são muito favoráveis, elas não são muito ricas, elas não são muito abundantes, elas não são muito felizes. Então, quando você começa a prestar atenção nessa realidade que está ao seu redor, você começa a ficar triste porque você vê que as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse. E você para de criar e você começa a sofrer com isso. No momento em que você permite que sua mente pense com descontentamento nas coisas como elas são, você começa a perder terreno. Começa a perder terreno. Você fixa sua atenção no comum, você fixa sua atenção no ordinário, você fixa sua atenção no pobre, você fixa a sua atenção no mesquinho, no esquálido, e sua mente toma a forma dessas coisas. Então aqui é um ensinamento muito importante. Aquilo que você presta atenção, com o tempo a sua mente se torna aquilo. Você acaba se transformando naquilo que você presta atenção. Então por isso que é importante você evitar prestar atenção nas coisas negativas, mesmo que elas estejam bem próximas a você, mesmo que elas estejam à sua frente. Então evite dar atenção, evite se compadecer com o problema dos outros, evite se compadecer com a pobreza, com a miséria, por mais que isso possa chamar a sua atenção. Então, você transmite essas imagens negativas para a substância infinita do universo e o comum, o pobre, o esquálido, o mesquinho virão até você. Então, preste muita atenção e evite que a sua mentalidade fique negativa. Permitir que a mente se demore no que é inferior é tornar-se inferior e cercar-se de coisas inferiores. Por outro lado, ao fixar a sua atenção no melhor, você estará se colocando no meio do melhor e caminhando para se tornar o melhor. Então você precisa observar os exemplos positivos ao seu redor e no mundo. O poder criativo dentro de nós nos faz a imagem daquilo para que voltamos a nossa atenção. Então aquilo que você presta atenção, a maior parte do tempo, então num momento ou no outro você vai se tornar naquilo. Nós somos feitos da substância pensante, e a substância pensante sempre toma a forma daquilo que ela pensa.
A mente agradecida está sempre fixada no melhor. Desse modo, tende a se tornar o melhor, toma forma ou o caráter do melhor e receberá o melhor. A fé também nasce da gratidão. A mente agradecida espera sempre coisas boas e as expectativas transformam-se em fé. Então aqui está também outro detalhe muito importante que é em relação à fé. Então sem a gratidão você não consegue manter a sua fé. A reação da gratidão em nossas mentes produz a fé e cada onda de agradecimento emitida aumenta essa fé. Quem não é grato não pode conservar a fé viva por muito tempo e sem essa fé viva não se pode enriquecer por meio do método criativo. Então, o grande pilar de você enriquecer, o grande pilar da ciência de ficar rico pelo método criativo é a fé. Então, é a fé. Então, é por isso que muita gente realmente desdenha da ciência de ficar rico, desse ensinamento que do Wallace de Watts, porque a pessoa não sabe o que é a fé. A pessoa quer conquistar a sua riqueza apenas utilizando a sua mente racional. A sua mente racional, ela jamais vai ter fé, porque a fé não vem da sua mente racional. A fé vem da sua intuição e da sua imaginação criativa, que são as duas faculdades mentais mais poderosas que você tem, que você possui. Não gaste tempo pensando nas falhas ou nos erros dos plutocratas, ou dos magnatas, ou dos trústeres, nem falando sobre eles. A organização do mundo feita por eles criou a sua oportunidade. Tudo o que você consegue é por causa deles. Então, muitas pessoas ficam criticando os ricos, ficam criticando aquele topo da pirâmide que praticamente comanda o mundo, fica colocando a culpa das mazelas do mundo nessas pessoas ricas. Então, não é por aí. Então, entenda que eles têm suas falhas, mas não é você que os deve julgar. Você deve agradecer essas pessoas porque eles organizaram as linhas de transmissão e de distribuição da riqueza no mundo inteiro. Se hoje nós temos a internet, então é graças a esses magnatas, é graças a esses plutocratas, é graças a esses trustes, é graças a esses Illuminati, é graças a essas elites poderosas que comandam o planeta. Então, não fique criticando. Eu confesso a você que durante algum tempo eu fui muito crítico, principalmente dos Illuminati, mas depois eu entendi que eles estão fazendo o papel dele. E nós estamos em um estágio de desenvolvimento do planeta de que é necessário existir essas pessoas, porque com todo o dinheiro, com todo o poder que eles têm, eles conseguem fazer coisas também extraordinárias. E uma dessas coisas extraordinárias é, como eu falei para você, é a internet. Então, graças à internet hoje, está havendo uma libertação muito grande. O conhecimento está disponível, está democratizado e está ao alcance de todas as pessoas. Então, basta você ter boa vontade que você pode estudar e você pode ter todo o conhecimento à sua disposição. Não se enfureça com os políticos corruptos. Se não fosse pelos políticos, mergulharíamos na anarquia e a sua oportunidade seria muito menor. Então, do mesmo modo, você não deve ficar criticando os políticos, se enfurecendo com eles e colocando a culpa dos seus problemas nos políticos. Obviamente, eles têm erros, mas não cabe a você julgá-los e ficar focado na crítica. Então, pare de criticar e coloque a sua atenção nas coisas boas, que com isso você poderá se tornar uma pessoa grata e poderá se relacionar de forma correta e se aproximar da grande fonte de abundância do universo. Eu te agradeço profundamente por você ter assistido esse vídeo e te espero no próximo. Um abraço e até lá.